Oi, gente! Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal? Eu espero que bem, gente. Espero muito que vocês estejam bem. Pessoal, depois que eu vim aqui, né, naquele dia, falar que eu tava bem, né, que eu tinha melhorado, eu fiquei 2 dias deprimida de novo, gente. Tive uma oscilação de humor. Eu acho assim, né, que todo final de mês, gente, de meados de mês pra final, começa o meu ciclo de TPM, né? Então é antes, durante e depois. Então leva muitos dias. Então, gente, eu fiquei caída de novo, sem vontade de fazer nada, sabe? Sem vontade de fazer nada mesmo. Aí eu tava até com umas coisas, gente, pra vender, né? Que eu trabalho com doce, eu vendo doce na rua às vezes, né? Quando dá tempo eu vendo, né? Aí fiz uns salgados também, umas coxinhas pra experimentar, né? Porque eu tô fazendo curso, então eu aprendi as receitas, aí eu fiz. Tudo isso pra sair, gente, pra rua, pra poder vender as minhas coisinhas. Mas aí, gente, aí vem a crise, né? E a gente fica desanimada, não consegue. Então, pessoal, né? Só pra atualizar vocês. Mas aí depois de 2 dias eu comecei a melhorar de novo, né? Que foi anteontem, né? E aí eu saí, fui na cidade, marquei um exame pra minha mãe. E comecei com a minha rotina de novo, né? E graças a Deus agora eu tô bem. Só tô um pouco abatida porque essa noite eu não dormi muito bem, né? Passei do horário de dormir e quando eu passo do horário de dormir eu durmo mal à noite. Aí depois custa dormir de novo, aí fico assim, gente, com essa cara de abatida. Mas tá tudo bem, gente. Em questão do meu humor tá tudo bem. E, gente, essa questão minha da TPM, eu acho que eu só vou resolver quando eu melhorar minha ferritina, né? Porque a ferritina baixa, a minha tá no limite, a doutora falou, né? Tá? Só pra atualizar um pouquinho vocês, né? E também vale como experiência aqui pra vocês, gente. A ferritina baixa, gente, ela dá depressão também, tá? Ela leva a muitos problemas de saúde, como hipotiroidismo, depressão, sabe? Ansiedade, várias coisas. Então, pessoal, é sério. E a minha ferritina tá no limite, né? A doutora pediu um exame de ferritina novamente, né? Que eu faço a cada... Gente, vou parar aqui um pouquinho e vou desligar meu Wi-Fi aqui, senão não vou conseguir gravar. Aí, gente, como eu tava falando, minha ferritina tá no limite, né? A doutora falou que tá no limite, gente, tá 13. É de 13 a 300. A 300. Eu acho uma distância muito grande. Eu já vi muitos vídeos aqui de médicos falando que esse número é errado, né? Porque de 13 a 300, gente, é um espaço muito grande, né? Então vai depender muito da parte clínica do paciente, né? Como eu, por exemplo, a minha tá 13, mas eu não sinto muitas coisas, né? Eu fico deprimida, né? Muito deprimida há muito tempo, porque a minha ferritina tá baixa, né? E eu tenho problema de mioma, então eu perco muito, eu tenho hemorragia. Então cada caso é um caso, né? Então eu acho que isso que tá me levando a essas crises, porque antes eu fiquei muito tempo boa, gente. Quem me acompanha no canal, eu fiquei muito tempo boa, sem crises, né? Sem oscilação. Eu fiquei, digamos assim, em equilíbrio muito tempo, né? Aí depois que eu comecei com anemia, que começou essas crises de TPM em mim, né? Aí eu fico muitos dias assim, né? Caída, deprimida, não consigo tocar minha vida, gente. Não consigo fazer nada. Tem meses que é mais leve, eu consigo, mas tem meses não, gente, que eu fico caída mesmo. Eu fico numa situação muito difícil. Então, eu acho que isso só vai se resolver quando eu conseguir colocar minha ferritina em dia, né? Que a doutora já passou, né, a requisição dos exames pra mim. Então, eu tenho que fazer pra poder... Aí, ela pedir, gente, a reposição de ferro na veia, porque eu tenho feito tratamento, gente, há mais de 2 anos para poder aumentar essa ferritina, mas não tem adiantado nada por via oral. Então, ela falou, olha, vão pedir novamente o exame de ferritina, se tiver abaixo de 13,
a gente vai pedir na veia, né? Que é aquele ferro que a gente toma na veia, pessoal, sabe? É tipo uma transfusão, né? Mas é ferro, né? Norupuru na veia. Eu acredito, gente, que depois que eu começar a tomar essa vitamina, que a minha vida vai mudar. Eu acredito muito nisso. Né? Mas eu tenho que fazer esse exame pra ela, né? Eu vou até agilizar agora, logo essa semana. Já fui no ginecologista também, pessoal. Levei meus exames, porque eu tinha pedido uma primeira opinião, né, sobre meu mioma. E é por isso que eu perco muito sangue, né, gente? Quem tem mioma, a gente sabe que na maioria das vezes tem hemorragia. E aí vem anemia, então uma coisa leva a outra, né? Só pra explicar pra vocês um pouquinho o que tá acontecendo. E ele falou pra mim, né, foi um outro médico, né? Ele falou pra mim que na visão dele, que o primeiro médico que eu fui, falou que eu não precisaria operar porque eu já tava perto da menopausa. Como eu tenho 45, vou fazer 46. Ah, você já tá perto da menopausa, daqui a pouco você vai entrar na menopausa e esse mioma ele vai murchar, né? Ele vai diminuir e tal, não vai te trazer grandes problemas. Mas, pessoal, como eu tô tendo hemorragia e tô com anemia, então é outro caso, né? Cada caso é um caso. Como o médico falou, eu tô com a minha parte clínica debilitada, né, pessoal? Se eu não tivesse sintomas, é uma coisa. Como ele falou, se você não tivesse sintomas, seria uma coisa, mas você tem sintomas, está te prejudicando. Então, a gente indica cirurgia sim. Então, ele me encaminhou para outro médico cirurgião, que é em outra cidade. Aí já pedi uma agente aqui na minha cidade para poder levar encaminhamento, para marcar para mim. E aí, pessoal, provavelmente eu vou passar por uma cirurgia de mioma. Mas isso aí é lá pra frente, gente, eu vou dividindo tudo aqui com vocês, tá bom? Só pra vocês entenderem mais ou menos, gente, que eu acho que essas crises depressivas minha é devido à minha ferritina baixa, né? Como eu falei, a ferritina baixa, ela causa depressão, né? E como eu já tenho um quadro, então cada vez, né, piora mais. É tipo a vitamina B12, gente. Se ela estiver baixa, ela também pode te dar depressão e várias outras coisas, falta de memória. E aí vai, gente. Então, pessoal, o vídeo hoje, gente, é sobre devocional, né? Faz tempo que eu não falo de Deus aqui no canal, né, pessoal? Tô sentindo falta, falar a verdade pra vocês, tô sentindo falta. E, gente, a gente terminou em Efésios, né? Efésios 6, capítulo do 1 ao 24, a gente terminou Efésios. Agora a gente vai entrar em Filipenses. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho de Filipenses, né? Deixa eu tirar aqui meus envelopes aqui que tá dentro da Bíblia. Então, fala assim, gente, no primeiro capítulo de Filipenses, né? Filipenses, gente, pra quem não sabe, são as igrejas, né? As igrejas. Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, são todas igrejas, né? Que o apóstolo Paulo, gente, ele pedia aos amigos que pregassem essas igrejas, porque nessa época ele estava preso, né, pessoal? Ele foi preso por causa de pregar a palavra de Deus, ele foi perseguido, então ele estava preso, mas ele escrevia carta aos amigos dele que estavam fora da prisão para pregar a essas igrejas. Aí, gente, hoje a gente vai falar de Filipenses, né? Da igreja de Filipenses. Fala assim, ó, prefácio e saudação. Paulo e Timóteo. Timóteo era amigo de Paulo, né? Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Filipos é a igreja de Filipenses, né, gente? Com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo para com os filipenses pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Gente, já li essas cartas aqui, tá? Então, eu tenho, assim, mais conhecimento para falar, né? Porque eu já li essas cartas, já passei por esses devocionais aqui, sozinha. Então, por isso que eu sei mais ou menos, né? Que eu tenho uma certa dificuldade para pegar, gente. Confesso pra vocês, mas como eu já reli várias vezes, então eu já tô assim mais, né, por dentro um pouco aqui.
Então fala isso, gente. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Ó, o apóstolo Paulo falando. O amor de Paulo para com os filipenses pelo motivo da sua fidelidade ao evangelho. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. De vós é quem tá lá fora, né, gente? Aos amigos dele, os irmãos dele. Fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, gente, aqui já fala uma coisa muito importante pra gente, né? Os pastores, eles sempre falam isso pra gente, né? A palavra de Deus mesmo fala. A gente sempre ouve isso, né? Que a obra que o Senhor começou na nossa vida não terminou ainda, né? Ela está em andamento. Então aqui está reafirmando para a gente essa palavra, olha. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. Às vezes, gente, tem pessoas que falam assim, mas isso aqui foi lá na época de Jesus, isso aqui foi lá na época antiga, né, naquela época antiga, mas hoje não é mais assim. Mas gente, é assim mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia é um livro atemporal, né? Ela foi ontem, hoje, amanhã vai ser a mesma coisa, não tem diferença de tempo, né? Então, você quer ver um exemplo? As coisas acontecendo, as profecias se cumprindo, que tá tudo aqui na Bíblia e a gente tá vendo tudo aí se cumprir, pessoal. Então, não tem como a gente duvidar, né? Que a Bíblia, que essas coisas que estão na Bíblia, foi naquele tempo. Que muitas coisas que a gente viu naquele tempo tá acontecendo agora. Como as perseguições aos cristãos, né, gente? As perseguições, a luta que a gente tem, pessoal, por ser cristão. Não é fácil, gente. Não é fácil a gente ser cristão, é a coisa mais difícil que tem, né? É a luta contra a carne e espírito, que a gente tem que estar sempre lidando com isso, né? Se vigiando, né? Pra gente não se enveredar aí pelos caminhos, né? Pra gente não voltar pra onde a gente saiu, né, pessoal? Então não é fácil, gente, é muito difícil, mas é muito gratificante, gente. É muito gratificante servir a Jesus. É muito bom. Mesmo sofrendo aflições, mesmo sofrendo na nossa vida, em várias áreas da nossa vida, mesmo assim, gente, vale a pena a gente seguir a Cristo. Então, aqui no 7 fala assim, ó. Como tenho por justo sentir isto de todos vós, de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça. Esse é o apóstolo Paulo falando, né? Todos vós foram participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos, das saudades que de todos vós tenho. Então ele tem saudade, gente. Ele está na prisão, mas ele tem saudade dos irmãos que estão lá fora, né? Dos amigos dele. Em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, isso é ele pedindo, né, ó. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalos algum até o dia de Cristo, cheio de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então aqui, gente, termina. Vamos até o 11, né, gente? Porque aqui agora vem a prisão de Paulo. Ó, a prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho. Então, gente, eu quero comentar um pouquinho sobre isso aqui, né? Aqui ele fala, né, sobre as obras, né? A obra que o Senhor começou na nossa vida. Às vezes a gente está passando por luta, né, pessoal? Passando por tanta coisa, como eu citei aqui agora. E a gente não entende o processo que o Senhor quer fazer na nossa vida, né? Ele quer que a gente evolua como cristão, gente. Ele quer que fortaleça a nossa fé em Cristo, né? Porque vocês se imaginam como seria se fosse tudo bem, né?
se fosse tudo bem, se o Senhor, ele deixasse assim, tudo, assim, digamos assim, pra gente sem problemas, né? Não, vai ser tudo leve, vai ser tudo fácil, vai ser tudo bom. A gente não ia aprender, pessoal, como andar de bicicleta, né? Que você cai e levanta, né? Você cai e levanta. Então, é isso que o Senhor faz com a gente, pessoal. Ele deixa a gente, às vezes, né? Ele não deixa a gente sozinho, né? Mas ele deixa a gente passar por um processo de aflição, de sofrimento, para que a gente venha aprender, pessoal, a viver aqui nesse mundo, porque vamos passar por mais aflições lá na frente. E as aflições que a gente está passando agora, é isso eu tenho como experiência própria, né, gente? A experiência que eu estou passando agora, ou você, vai me preparar para uma aflição futura. E, gente, vocês param para imaginar, né? Aqui no Brasil é diferente, a gente é perseguido, né? Existem muitas coisas contra a gente ouve conversinhas, né? As pessoas nos perseguem às vezes, a gente passa por problemas por sermos cristãos, né? Não passa por despercebido. Mas tem países, pessoal, que as pessoas morrem por causa de seguir a Cristo. Vocês acreditam nisso? Eu não sei se eu já falei isso aqui no canal, que o meu pastor lá da igreja falou que lá na África, né? Lá na África, a religião deles é muito assim, em cima da bruxaria, né? Então, quando chegou, né, o cristianismo lá, né, e as pessoas começaram a se converter, porque elas se livraram daquilo, gente, daquela energia, daquela coisa que fazia mal a elas, tanto é que elas se converteram e se sentiram felizes, né, em seguir a Cristo. Elas começaram a ser perseguidas, elas começaram a apanharem. Teve um pastor, que o pastor citou lá na igreja, teve um pastor que ele apanhou tanto que ele quase morreu, gente, ele quase morreu. Mas aí o bispo perguntou assim pra ele: mas você quer continuar? Você vai continuar? Porque o bispo sabia, e ele sabia também que ele ia continuar sendo perseguido. Mas ele falou que ele preferia ser perseguido. Ele preferia continuar sendo perseguido por seguir a Cristo, gente, porque ele encontrou a felicidade verdadeira, sabe? E ele preferia seguir a Cristo e às vezes até de repente, gente, ser morto, né? Que Deus livre. Mas do que voltar para onde ele saiu, que era um lugar de tristeza, que ele não preenchia o vazio do coração dele. Olha só, como que é em outros países, né? Que as pessoas sofrem perseguição. E aí, gente, eu quero entrar em outra palavra aqui também, né? Que fala... que fala sobre essa parte de perseguição, né? Sim, lembrei. Para que aproveis as vossas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao fim de Cristo, cheio de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, pessoal, eu penso assim, né? Quando a gente sofre alguma coisa por Jesus, não por nós, pessoal, não pela carne, né? Por Jesus, pela palavra dele, né? Pessoal, a gente aprende, eu já aprendi, né? Eu li isso aqui na Bíblia. Antes eu não entendia porque eu não tinha aprendido ainda, mas agora eu já aprendi, né? E a Bíblia fala que a palavra, gente, ela dói, mas liberta, né? Ela liberta a gente. Então, quando a gente tem o conhecimento, a gente abre os olhos espirituais. Então, quando a gente passa por aflições, a gente sabe, pessoal, que, por exemplo, se uma pessoa te persegue e faz mal a você, você sabe que aquilo não é ela fazendo mal a você. É o mal que tá no mundo, gente. É o mal que tá nela, né? Porque quando Deus expulsou os demônios para a terra, né? Ele expulsou Satanás, né? Ele expulsou o diabo, expulsou os demônios que acompanhavam ele. Então,
ele expulsou para cá, para o mundo, gente. Então, por isso que a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, porque quando você vê uma pessoa fazendo mal ao outro, gente, pai matando filho, filho matando pai, as pessoas matando aí, fazendo atrocidade de graça, gente, fazendo maldade de graça um pro outro. Coisas que a gente vê, que a gente não entende. Eu nem gosto de ver noticiário, porque eu fico tão triste, eu não aguento ver, eu não tenho psicológico para ver. Então, a gente vê que é isso mesmo, que tá escrito na Bíblia é verdade, que o mundo já é do maligno. Então, é melhor a gente sofrer as aflições seguindo a Cristo do que voltar para esse mundo, gente. É melhor. E aí a gente entende por quê, né? Quando a gente entende que o mundo já é do maligno, a gente entende por que as pessoas fazem isso. Muitas das vezes né? Muitas das vezes as pessoas... Satanás, ele faz com que as pessoas pratiquem mal às outras, né? Machuquem as outras, perseguem as outras, né? Não deixam as pessoas em paz, né? Porque elas não têm paz, então elas querem deixar a outra pessoa sem paz também, pessoal. Né? Fazer maldade, assim, do nada, sem nenhuma causa, perseguir uma pessoa sem nenhuma causa. Então, quando a gente entende isso, aí eu queria voltar um pouquinho lá em Efésios, que eu já li, né? Efésios é antes de Filipenses. Se você quiser ler, você pode ler. Tá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O que é carne e o sangue? Somos nós, pessoal. Somos nós, somos as pessoas. Então, quando você for perseguido, passar por alguma coisa, você olha, você tem que ter olhos espirituais e pensar. Não é a pessoa. Não é a pessoa fazendo isso comigo. Sabe, gente? É o inimigo usando a pessoa. Porque ela ainda não conhece a palavra de Deus. Ela ainda não passou por aqui e viu que a gente tem que ser, cheio de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Para que aproveite as coisas excelentes, para que sejam sinceros e sem escândalo algum. Né? O Senhor fala que a gente tem que ser bom, a gente tem que ser manso, a gente tem que ser perdoador, misericordioso. E a gente, pessoal, a gente não vê essas coisas, na maioria das pessoas a gente não vê. Então, por isso que nós, cristãos, a gente tem que fazer essa diferença. Porque a gente já conhece a palavra de Deus. Então, voltando lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que fala que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, né? É contra a carne e o sangue, né? A luta não é contra a carne e o sangue, que são as pessoas, que somos nós. Nós também, gente. Se a gente deixar, a gente faz mal com os nossos irmãos. A gente faz coisas, a gente fala coisas ruins para as pessoas. A gente machuca as pessoas, decepciona as pessoas. Então a gente tem que estar se vigiando. Não que a gente é perfeito, né, gente? A gente não é perfeito. A gente tem que pedir a Deus todos os dias sabedoria, né? Tem que pedir perdão, se voltar para Jesus, se voltar para a palavra, ler a palavra aqui, se encher da palavra, para a gente saber como conduzir a nossa vida. Mas aí, voltando lá para Efésios, a gente lá fala que então você entende que a pessoa, e quando você entende, você olha assim com olhos espirituais e vê que a luta não é contra o seu irmão, gente, é muito diferente. Você olha assim e vê e sente a energia do inimigo usando a pessoa. É uma coisa impressionante. Quando o Senhor olha, Ele abre nossos olhos espirituais, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. É bom de um lado e é ruim do outro, porque você sente, sabe, a energia. Você sente que não é normal, sabe como? Não é normal. Às vezes, coisas que a gente escuta um ser humano falar pra gente, não é normal. Coisas que nós não faríamos para as pessoas. E a gente fica triste. A gente fica triste em ver que tem ser humanos que é capaz de fazer um com os outros, sabe como? A gente fica triste. Mas isso é bíblico, lá em Efésios fala, nossa luta não é contra a carne, por isso que a gente não pode ficar contra nossos irmãos. O que a gente tem que fazer? Ser manso, ser humilde, pedir sabedoria a Deus para saber lidar com aquela situação, pessoal, porque eles não conhecem.
Ai, gente, fico até emocionado, sabe? Porque isso mexe tanto comigo. Eles não conhecem, gente. Eles ainda não conhecem a verdade. Eles não conhecem a luz, eles não conhecem. Então, por isso que a gente tem que ser diferente. Porque a gente tem que obedecer a Deus. Porque a gente tem que fazer a vontade do Senhor. O Senhor fala, a gente tem que ser manso, tem que ser humilde. Né? E porque a gente tem que ser misericordioso, porque o Senhor Jesus, ele foi misericordioso, ele é. Gente, vocês sabiam que Jesus chorou quando ele pregou lá em Jerusalém? Ele pregou para Jerusalém, esse devocional vai ficar grande. Ele pregou para Jerusalém, ele falou a verdade para Jerusalém. Acho que foi Jerusalém, se eu não me engano, gente. Se eu me perdoe se eu estiver errado, mas acho que foi Jerusalém mesmo. Ele pregou, ele falou de Deus para os irmãos dele. E quando ele voltou em Jerusalém, as pessoas estavam fazendo tudo, estavam pecando, estavam errando, fazendo tudo igual de novo. Ele chorou, gente. A Bíblia relata que o Senhor chorou 2 vezes na Bíblia. Quando ele perdeu o amigo Lázaro e quando ele voltou a Jerusalém, que ele viu as pessoas fazendo tudo igual de novo, diferente do que ele tinha pregado. Então ele chorou. Por misericórdia aos irmãos dele, por misericórdia às pessoas, que ele já tinha pregado a verdade, mas as pessoas tinham voltado a fazer tudo igual de novo. E é essa misericórdia que a gente tem que ter, gente, pelos nossos irmãos. Que a gente vai aprendendo, mas aqui, ó, lendo a Bíblia, lendo a palavra, né? Sabendo o que o Senhor tá falando pra gente. Vocês sabiam, gente, outro exemplo foi Timóteo. Timóteo, ele era... não sei, discípulo, não sei. Eu sei que ele era aqui, né? Eu já aprendi que... eu só posso falar o que eu já aprendi, né, gente? Ele era amigo de Paulo, né? E ele era um colaborador, né? Ele pregava a palavra de Deus, né? Ele evangelizava, ele ia às igrejas e tal. Vocês sabiam, gente, que Timóteo, ele foi morto fazendo a obra de Deus? É. Ele foi morto. Ele foi apedrejado pregando a palavra do Senhor, fazendo a obra de Deus. E sabe o que ele na Bíblia cita isso? Sabe o que ele falou quando ele estava sendo morto? Quando as pessoas estavam matando ele? Ele falou assim: Senhor, tem misericórdia deles, que eles não sabem o que fazem. Ele falou isso. A gente tem que ser muito, sim, de Deus, mano, pra poder desejar o bem de quem tá matando você. Enquanto você tá ali morrendo, as pessoas estão te matando, você pedir a Deus pra não condenar quem tá te matando. Esse é o coração que o Senhor quer de nós, pessoal. Que a gente tenha misericórdia dos nossos irmãos. Quando a gente vê alguém fazendo coisa errada, não julgar, né? É difícil, pessoal. É difícil. Nem sempre é assim, né? Tem horas que você esquece de tudo isso e você fica com raiva, chateado. Então você tem que... às vezes você vai, né, reagir de outra forma, você vai ficar chateado. Mas é isso que o Senhor quer de nós, gente. É isso que Ele pede a gente. É esse comportamento que Ele pede a gente pra gente ter com nossos irmãos, porque eles não conhecem a verdade ainda. Eles não conhecem a verdade. Gente, vou parar por aqui, né? Vou parar por aqui, que eu já falei demais. E eu espero, gente, que eu tenha passado, né, alguma coisa positiva nesse devocional, né? É a minha intenção, né? Que a gente venha conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Porque é só assim que a gente consegue viver aqui nesse mundo, gente. Com esse conforto que o Senhor nos dá, né? Sabendo que Ele tá com a gente. Mesmo assim, nesse mundo, né? Que a gente vê tanta coisa ruim. Então é isso, gente, ó. Beijo, fiquem todos com Deus. Tudo de bom, né? Muita saúde pra vocês, né? Que a presença do Senhor esteja no seu coração, né? Na sua casa, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Que você possa pedir sabedoria a Deus, né?
Porque é só assim que a gente vive nesse mundo, né? Com a sabedoria do Senhor, né? Consolo dele. Tudo de bom? Beijo, fiquem todos com Deus e tchau. Gente, se eu não conseguir postar esse vídeo de uma vez só, eu vou postar em 2 vezes, tá? Porque eu acho que ele vai ficar grande. Beijo, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.